Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Vasco da Gama no gramado. Finalmente o Vasco vem para o campo com 9 minutos de atraso. Vasco e Flamengo, Campeonato Brasileiro. O Vasco fazendo apenas o seu 5º jogo. Bruno. Pois não, Luiz Carlos. A gente entra literalmente junto com o Vasco aqui no gramado. Daqui a pouco procura conversar com o treinador Antônio Lopes. Antes, vamos confirmar então a equipe do Vasco que começa esse jogo pelo Campeonato Brasileiro com Márcio no gol número 1, Vitor 2, Jéder 3, Alex 4, Felipe número 6, Valber 8, Nelson 5, Fabrício número 11, Ramon número 10, Mauricinho 7, Brenner número 9, o técnico Antônio Lopes. Essa foi a escalação do Vasco da Gama. Daqui a pouco o Saulo vai confirmar a escalação do Flamengo, a torcida do Flamengo acreditando num bom resultado. Vasco e Flamengo, Campeonato Brasileiro. Como eu dizia, o Vasco fazendo apenas o seu 5º jogo. Márcio é um goleiro já experiente, um goleiro que toda vez que foi utilizado entrou no lugar do Germano e jogou muito bem. Eu acho que você não pode dizer que esse seja o time reserva, né? Até porque você tem Vitor, você tem o Márcio que já jogaram, Felipe tá aí como titular, Nelson já foi titular, tá aí Valber. Quer dizer, esse time, na verdade, do Vasco é um time que pode jogar de igual para igual com qualquer grande equipe, vamos dizer, do futebol brasileiro. Apenas foi um recurso que o Lopes usou em função do desgaste dos jogadores titulares que estão jogando 2 competições. E isso vai fazer com que o Vasco, para recuperar esses 5 jogos, né, que faltam para poder chegar junto dos outros que já jogaram demais, possa usar esses jogadores durante, vamos dizer, a maioria das suas partidas. Luiz. Bruno Valois. Deixa eu aqui conversar com o lateral esquerdo Felipe, que é um dos poucos titulares que hoje vai entrar em campo. Felipe, você chegou a conversar com o Lopes, pediu para jogar, e qual a sensação de ser o único que defendeu o título lá em Guayaquil? Não, acho que hoje em dia o Vasco tem um elenco muito forte, acho que não há titulares, tem um elenco muito bom e os jogadores que estão dentro de campo vão procurar dar tudo de si para conseguir essa vitória. Lateral esquerdo Felipe, esse sim, Luiz Carlos, muito cotado para a primeira convocação do Vanderlei. Merecia uma convocação, Felipe Júnior? Bem, eu acho que já há bastante tempo, né? Esse é o tipo do jogador que, se bem trabalhado, vai ser titular da seleção brasileira durante muito tempo, apesar de ter alguns bons concorrentes. Mas ele já demonstrou, inclusive o ano passado, durante a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, mais jovem ainda, foi um dos destaques da equipe do Vasco. É um jogador de muita habilidade, personalidade, vai precisar aprimorar um pouco quando vai ao ataque as suas jogadas, vamos dizer, de conclusão, porque ainda é um pouquinho de dificuldade quando ele entra, vamos dizer, na intermediária do adversário. Muito bem, nós continuamos com o problema no microfone do Saulo. O Flamengo jogando com 1 Klemer, 2 Eduardo, 3 Juan, 4 Luiz Alberto, 6 Leonardo, 8 Leandro, 5 Marcos Assunção, 9 Iranildo, 7 Beto, 10 Rodrigo, 11 Romário. O técnico é Toninho Barroso. O trio a gente confirma agora com Bruno Valois. Pois não, vamos então confirmar a arbitragem, que fica com o sergipano Sidraque Marinho, o primeiro auxiliar o baiano Arnaldo de Menezes Filho e o segundo auxiliar Erivan Pessoa. Rapidamente deixa eu conversar aqui então com o Alcir, que é assistente do Lopes. O Lopes está lá em cima, Alcir. Tá, continua, o esquema é o mesmo de trabalho, não tem por que mudar. O Lopes está lá de cima fazendo toda a observação e passando para mim aquilo que for necessário. Ô Alcir, muita gente questionou o fato de hoje vocês escalarem um time considerado expressinho, né? Embora eu sei que vocês, que fazem parte da comissão, não gostem desse adjetivo, desse expressinho. Esse time realmente ele tem entrosamento suficiente para vencer o Flamengo hoje aqui no Maracanã? Claro que sim. Você é só verificar que os jogadores que estão em campo hoje, todos já foram jogadores titulares na equipe do Vasco da Gama, com a exceção do Jed, e todos os outros já jogaram como titular. O Vasco formou um grande grupo e a gente tenta aproveitar no melhor possível o grupo que a gente tem. Alcir Portela.
Muito bem, a participação de Bruno Voloche no gramado. O Sidraque confere os últimos detalhes. Renato Marcília, não poderia ter visto isso antes? É muita gente no campo, gente sem autorização, principalmente nos reservados. Porque pelo regulamento do Campeonato Nacional, já desde o ano passado, dirigentes inclusive não podem mais ficar nesse reservado. E eles tentam ficar. Renato, diz uma coisa, tem alguma multa para esse atraso? Aí tem através do Tribunal da CBF. O árbitro coloca em súmula, né? Muito bem, começam as emoções do primeiro tempo. 0 para o Vasco da Gama, 0 para o Flamengo. Campeonato Brasileiro 1998, Juan. Bola recuada. Eduardo. Flamengo tenta o seu primeiro ataque pela direita. Rodrigo. E a falta cometida pelo Fabrício. Leandro. Júnior, o Leandro foi uma boa contratação para esse Campeonato Brasileiro? Bem, sem dúvida, é um jogador, vamos dizer, que quando informa, faz muito bem essa proteção ali da zaga, além de ser um jogador que tem um bom passe. É um jogador que consegue, mesmo quando desarma, apesar de ser um cabeça de área original, né? É um jogador que tem um bom passe, consegue sair. Isso é um dos artifícios que ele vai poder usar, vamos dizer, num jogo de muita marcação. Você reviu a falta em cima do Nelson. Temos 1 minuto no primeiro tempo. Alex, profissional do Vasco da Gama desde 92. Felipe é profissional desde 96. Rodrigo na cobrança. Na jogada ensaiada, o Marcos Assunção levanta na grande área. E a falta marcada a favor do Vasco da Gama. 2 minutos no primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. O Vasco até agora levou apenas 3 gols no Campeonato Brasileiro, 2 de dentro da área, 1 de pênalti e 1 de fora da área. Marcelinho batendo falta na primeira rodada. Felipe. Brenner. Valber jogando mais uma vez no meio de campo. O Valber já jogou na lateral direita, na lateral esquerda, no meio campo e na zaga. O Valber talvez seja, dentro do futebol brasileiro, aquele jogador que em mais posições atua e bem, se diga de passagem. Foi um jogador que deixou de ir à Copa do Mundo de 94 por uma besteira, né? Estava concentrado e desceu para uma festa e com isso foi cortado da seleção naquela época. 3 minutos no primeiro tempo. Vasco 0, Flamengo também 0. Portuguesa vai vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. Estamos conferindo os outros resultados da rodada. Felipe faz bela jogada. Santos 2, Internacional 0. Tentativa do Vasco pela esquerda. Este é Brenner. Bragantino 1, América de Natal 0. Tá aí o Valber. Vitor. Daí para Nelson. Realmente, como o Alcir falou, esses jogadores já foram titulares do Vasco da Gama e de outros grandes clubes do Brasil. Felipe virando muito bem o jogo na direita. Vitor pede o cruzamento. A bola alta, passou pelo Brenner. O Vasco, pelo posicionamento, Luiz, ele procura jogar com o time todo fechado. Agora, se na imagem dá pra gente ver, tá com o time praticamente todo dentro do seu campo, né? Faz com que o Flamengo saia para o jogo e ele joga na velocidade dos homens de frente, Mauricinho e Bremer, que são jogadores altamente velozes. Felipe. Iranildo na marcação já ficou. O Felipe é um jogador de grande habilidade. Falta marcada. Marcos Assunção derrubando o Felipe. Vai tomar uma bronca do Sidraque. Foi aquela falta para parar a jogada, né? É uma falta comum, acontece. Nós tivemos 9 até agora em 6 minutos e meio de partida, mas nada que chame a atenção em termos de violência. Luiz Alberto ganhou no alto. Eduardo. Bola recuada para Felipe. 0 Vasco, 0 Flamengo. Animada a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Jeder. Mauricinho pediu e recebeu na direita. Fabrício se apresenta no meio. Ainda Mauricinho.
Leandro, na sua especialidade no desarme. Rodrigo. Finalmente parece estar recuperando a sua grande forma, o Rodrigo. Eu acho que as últimas partidas que o Rodrigo fez demonstra a sua recuperação, como ele mesmo falou. Na Portuguesa se machucava muito pouco. No Flamengo se machucou 2, 3 vezes seguidas, inclusive aquela série da costela, e agora está voltando bem. Olha o Beto, ele costuma chutar bem da entrada da área. Bate de fora, Beto. Tiro de meta para Márcio. Eduardo. Nós passamos agora dos 10 minutos no primeiro tempo, 0-0 aqui no Maracanã. Vasco e Flamengo. Iranildo na entrada da área. Ele optou pela jogada individual. Beto entrou, bateu! Ótima defesa do Márcio. Numa jogada do Beto a lá 95, do Beto do Botafogo, em velocidade. Entrando, tirando o Alex do lance, batendo para a ótima defesa do Márcio. Rodrigo cobrando o escanteio para o Flamengo. Chegamos agora a 11 minutos no primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Márcio sai do gol. Foi lá em cima, pegou fácil. Bom momento a favor do Flamengo. Marcos Assunção e Rodrigo na cobrança da falta. 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo aqui no Maracanã. Atento o Sidraque à distância da barreira. Rodrigo bate mais forte, ele solta a bomba! Dando um susto na torcida do Vasco. O Márcio acompanhou, a bola saiu. O Márcio nem viu, Luiz, ela vai dentro. Foi tão forte que ele nem viu. Quando ele foi na bola, ela já tinha passado, né? Para você curtir de novo a bomba do Rodrigo. A bola subiu um pouco. 0 Vasco, 0 Flamengo, 17 no primeiro tempo. Campeonato Brasileiro 1998. Este é Beto. Eduardo vem no apoio. Iranildo, Nelson na marcação. Trabalhando pela direita o Iranildo, entortou o Nelson. Que drible sensacional. E na sequência o Valber demonstrou muita categoria. O Felipe brinca na grande área. Valber. Esse jogo tem características de grande rivalidade realmente. Valber. Nelson. E a falta do Marcos Assunção. O Nelson quer briga. Sidraque já puxou o cartão. O jogo estava tranquilo. Havia um respeito por parte dos jogadores. E aí essa questão do olé acabou provocando um maior acerramento dos ânimos dentro do campo. O jogo estava bastante fácil até. Eu ia dizer que as provocações não tinham sido levadas para dentro do campo. Mas no primeiro movimento mais ousado de um ou outro jogador, já houve uma indisposição. E o Sidraque resolveu matar o assunto no nascedor. Escanteio para o Flamengo. Zero Vasco, 0 Flamengo. O Vasco no corner contra eles, Luiz, deixa 3 jogadores na frente para a saída rápida do contra-ataque. Márcio, a bola passou por toda a pequena área. Tiro de meta. Valber. Está jogando o Vitor. Dai para Mauricinho. Mauricinho foi campeão mundial de juniores em 83 no México. E por falar em título mundial, o Júnior com certeza, o Luiz Carlos é a pessoa mais indicada para falar nisso, porque já esteve lá. A diretoria do Vasco já tomou a seguinte decisão: no máximo até o dia 15 de novembro, o time embarca para o Japão, né? Vai jogar no dia 1º contra o Real Madrid da Espanha, né? Na luta pelo título mundial interclubes, e vai ficar treinando por lá, se adaptando ao fuso horário e tentando também atrair o apoio do torcedor japonês. Para isso também conta com Dunga e Bismarck, que já vestiram a camisa do Vasco. Tá certa a diretoria do Vasco, Júnior? Isso é em razão do problema do fuso horário, né? Que você demora, vamos dizer, de 1 semana a 10 dias para poder se adaptar. A maioria dos clubes, vamos dizer, tem feito isso mais pelo lado físico. Eu acredito pouco na questão de você conquistar, vamos dizer, torcedores, até porque o japonês tem uma maneira diferente de torcer. É lógico que quanto melhor o ambiente você criar na cidade que vai ser jogada a partida, melhor é. Eduardo. A marcação é do Felipe. Iranildo. Trabalha pelo meio o Flamengo. Beto entrou com a bola dominada. Lindo lance, Beto! Gol!
Flamengo! Beto na jogada individual, tirou o Romário, tirou o Jéder, bateu no canto, bateu por baixo, foi comemorar com o Klemer. Beto faz 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Belo gol, jogada individual do Beto. Júnior, o resultado é justo? O jogo estava equilibrado, quer dizer, essa na verdade foi a primeira, na primeira não, o Márcio já tinha feito uma ótima defesa no chute do próprio Beto, e o Flamengo chegou lá primeiro, quer dizer, vai obrigar o Vasco a sair, o que o Flamengo vai ter, vai Luiz, já ia. Vai lá, Júnior. E o Flamengo agora vai poder jogar, vamos dizer, um pouco mais de contra-ataque, não vai precisar se abrir tanto. Foi o segundo gol do Beto no Campeonato Brasileiro e o Flamengo vem com o Rodrigo, chute de fora, tiro de meta para Márcio. O Vasco da Gama nesse campeonato perdeu para o Corinthians por 1-0 aqui no Maracanã, empatou com o Bragantino 0-0, venceu o América Mineiro por 5-1 e venceu o Guarani por 2-1. 0 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Felipe, o único titular do Vasco em campo hoje. Eduardo já ficou, o Felipe realmente tem muita habilidade, o cruzamento. Escanteio para o Vasco. Felipe. Falta marcada no Felipe. Felipe está com apenas 20 anos. Muito futebol ainda, tá jogado. Ramon na cobrança, falta a favor do Vasco. Beto fez 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Klemer fica praticamente no meio do gol. Ramon tentando direto para o gol. Essa será uma das últimas vezes que o torcedor do Vasco vai assistir o seu expressinho jogando, porque o Vasco não quer cometer o mesmo erro cometido pelo Cruzeiro no ano passado, quando largou, digamos assim, um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro, quase foi rebaixado e ainda por cima perdeu o título mundial Interclubes. O Vasco vai sim priorizar o bicampeonato brasileiro junto também com, obviamente, a disputa do Mundial Interclubes. Essa decisão já foi tomada pela diretoria. São os detalhes do Vasco da Gama no gramado com Bruno Voloch. Ramon. Vasco levava vantagem, falta no Vitor. Brenner já cobrou. Mauricinho, do jeito que ele gosta, com a bola dominada, encarando a marcação do Leonardo. Ele consegue o cruzamento para a área. Klemer, preciso na saída de gol. A diretoria do Vasco que pensou em emprestar Maricá e Richardson, dois jogadores que até estão relacionados hoje para a partida contra o Flamengo ao Fluminense, mas o Eurico Miranda desistiu a pedido do técnico Antônio Lopes, que considera os dois importantes para a campanha da Mercosul e acha que os jogadores podem até ficar traumatizados com a situação que hoje vive o Fluminense. Beto, Iranildo, falta marcada. De novo, Rodrigo e Marcos Assunção. Marcos já fez 2 de falta no campeonato. Rodrigo 1. Acho que daí vai o Marcos, hein? Marcos Assunção, no capricho, no travessão! No travessão! Sai jogando o Ramon pro Vasco. Fabrício. Iranildo tá mordido ali. Realmente, a semana, a carreata, os fatos tornaram os jogadores do Flamengo talvez mais aguerridos. A torcida andou pedindo raça também. Vem o Vasco, cruzamento para a área. Olha a chance, Ramon escolheu, bateu! Gol! É do Vasco! Ramon dominou com tranquilidade, teve muito tempo, muito espaço, tirou o Klemer da jogada. Lançamento do Mauricinho, falha da marcação. Ramon com grande categoria. Reveja, Ramon empatando o jogo no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Falha na marcação, Júnior. É uma falha típica de inexperiência, né? Quer dizer, tentou sair para ganhar uma jogada sem olhar a trajetória da bola. A gente tinha falado antes já a respeito que o Flamengo realmente tinha um problema na defesa a nível de inexperiência. Quer dizer, e o Eduardo, infelizmente, quer dizer, provou que a gente estava certo nessa observação. 40 minutos no primeiro tempo.
Vem o Flamengo, Iranildo. Bom toque à frente. Beto caiu, brigou. Mão na bola. Puxou a bola com a mão, Beto. O Ramon marcou o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro e, embora não discuta com o técnico Antônio Lopes, se sentiu injustiçado pelo treinador pelo fato de ter sido barrado nos jogos finais da Taça Libertadores da América e prometeu ao preparador Bebeto, por isso o abraço especial, que hoje no Maracanã faria o seu primeiro gol no campeonato. Detalhes no campo com o Bruno. 41 no primeiro tempo. Festa vascaína aqui no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Júnior, o Beto vai fazer muita falta? Estava fazendo uma ótima partida, inclusive fazendo aquele revezamento que eu tinha falado aqui pelo lado direito, e muito bem. Foi o jogador do Flamengo que mais chutou em gol. Felipe. Valber chega, dá um chutão para o lado. Felipe está insistindo nesses lances de categoria. Os jogadores do Flamengo estão entrando em cima do Felipe. E o jogo não está para isso, né? Leandro. Mais uma falta no Rodrigo. Jogo com muitas faltas no primeiro tempo. Eduardo. Iranildo pediu na frente. Iranildo voltando a jogada. Saulo. Luiz Carlos, eu tô aqui com o técnico do Flamengo, Toninho. O Flamengo bobeou nesse gol do Vasco, Toninho. Olha esse ataque do Flamengo. Rodrigo, que categoria para fora! Que grande lance de Rodrigo. Ele fica se lamentando, evidentemente. 1, 2 toques. Seria um lindo gol. E novamente a jogada surgiu do revezamento aqui. Dessa vez foi o Marco Assunção que fez o cruzamento na troca de passes aqui com o Iranildo. Saulo. Eu dizia aqui pro Toninho Barroso, você acha que o Flamengo bobeou? Quer dizer, a inexperiência do jovem zagueiro Eduardo, apenas 19 anos, atrapalhou um pouco? Sem dúvida, né? Um atacante só dele dentro da área chegou e fez o gol. Vamos ver. Fim de primeiro tempo aos 45:30. 1 para o Vasco da Gama, 1 para o Flamengo. Fim de primeiro tempo, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos. Sidraque Marinho confere os últimos detalhes. Vamos agora para o início do segundo tempo. Campeonato Brasileiro 1998. A saída é do Vasco da Gama. E o Vasco vai fazer 2 alterações. Vasco fazendo 2 alterações. Entrando o Maricá com a número 13. E entrando também o Fabrício Carvalho com a número 15. Começam as emoções do segundo tempo. Campeonato Brasileiro para você. Saída do Vasco. Aí está Maricá. Como o Bruno falou no primeiro tempo, o Maricá poderia ser emprestado para o Fluminense. Ele até queria, ele acha que jogar seria bom, acha que tem jogado pouco. Você concorda? Seria uma boa para o Maricá ir para o Fluminense? Ou como o Bruno falou, o que pensa o Eurico, o Fluminense hoje é muito difícil, é muito ruim jogar no Fluminense hoje, Júnior. Mas o próprio Maricá falou que seria uma oportunidade, não só para ele, para o Richardson também, de jogar numa equipe que está em uma situação difícil. Se conseguisse, vamos dizer, chegar no objetivo que é voltar à primeira divisão, naturalmente esses jogadores teriam, vamos dizer, o seu nome supervalorizado. São os primeiros movimentos do segundo tempo, 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Eduardo vem no apoio pela direita. Categoria do Felipe. Estivemos de olho no craque, de olho em Felipe no primeiro tempo. Sem dúvida um grande jogador, mas para alguns mascarado. Você acha isso, Júnior? Bem, dentro do campo a gente não nota, não. Nota ele usar sua habilidade a favor da equipe. Vem o Vasco com o Brenner pela esquerda, o cruzamento, bola fechada. Ela sai em tiro de meta para Klemer. Maricá entrou no lugar do Vitor. Você confirma uma das alterações do Vasco da Gama. Felipe vem pela esquerda. 3 minutos no segundo tempo. Campeonato Brasileiro 1998. Tenta o Vasco. Ótima jogada, não há impedimento.
Perfeito desarme do Luiz Alberto. Confirmando as alterações no time do Vasco, Vitor 2 deixou o campo, entrou Maricá, número 13, e também Fabrício Carvalho, 15, no lugar de Fabrício, número 11. Falta perigosa a favor do Flamengo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Bola está molhada, grama escorregadia. Campeonato Brasileiro 1998. Teve jogador do Flamengo entrando dentro do gol. Márcio deu um tapa para dentro da sua grande área. Mauricinho. Na dele, na velocidade, aqui pela direita. Falta no Mauricinho. Mauricinho jogou no Comercial de Ribeirão Preto de 79 a 83, no Vasco de 83 a 89, voltou em 91 e voltou em 97, jogou no Louletano de Portugal, no Palmeiras, no Espanhol da Espanha de Barcelona, no Bragantino, na Ponte Preta, no Botafogo e no Kyoto do Japão. Ramon. Ótima bola para o Felipe na entrada da área. Bateu o Felipe por baixo. Klemer numa bola perigosa que ainda subiu quando passou pela risca da pequena área. Defesaço essa, hein? A bola era muito difícil. Rodrigo, muita explosão muscular. Mauricinho. Ramon Menezes. Ramon tá querendo uma vaga de titular de novo. Maricá, o cruzamento pro Brenner. Klemer atento. E a vitória sobre o Barcelona na final da Libertadores levou o Vasco a outra decisão, a da Copa Interamericana de Clubes, num jogo isolado que vai acontecer no ano que vem. E o campeão da Copa dos Campeões, a CONCACAF, esse ano foi o United DC dos Estados Unidos. O jogo será em janeiro de 1999. O Vasco tem atacantes velozes como Brenner, como Ramon, como Mauricinho. Se anima a torcida do Vasco. Mauricinho gingou, protegeu, puxou para a perna esquerda. Mauricinho nunca foi um grande finalizador. Mas é um jogador que tem uma utilidade muito grande, joga aqui aberto. Tem sido o ponto de desafogo do Vasco quando tem a bola. E ele tem conseguido levar alguma vantagem em cima do Leonardo aqui. O Vasco ataca agora com muito mais perigo, porque consegue manter um grande número de jogadores quando tem a bola logo dentro do campo do Flamengo, com velocidade e habilidade. O Flamengo está querendo sair para ganhar o jogo e o Vasco usa, vamos dizer, a sua armação tática, que é igual a do time titular, vamos dizer assim, nesse jogo agora. E isso realmente leva um perigo muito grande à defesa do adversário. Eduardo. Leandro livre, pediu e recebeu no meio. Brenner esperto, fazendo a roubada, armando um contra-ataque perigosíssimo. Valber, Ramon, Felipe acompanham pelo meio, cruzamento para o Felipe, Klemer saiu mal do gol. Eduardo toca na bola. Felipe. Parou de novo, já botou na frente, vem Felipe, num lindo lance. Ele insistiu na jogada individual, falta no Felipe. É um jogador excepcional, né? Eu acho que o fato dele usar essa sua habilidade parado é uma coisa que poucos jogadores conseguem. O Júlio César, me lembro, o Uriguela do Flamengo, fazia um pouco isso. E ele consegue parar essa jogada e daí ele dá a iniciativa para poder deixar o adversário já batido. Nelson vai, discute, o Felipe tá na bronca. Ramon é um bom cobrador de faltas. E essa habilidade que o Júnior fala do Felipe dá uma condição muitas vezes de cavar faltas quando ele não tem mais outra alternativa na jogada. E passa a ser uma alternativa importante de ataque do Vasco da Gama. Até agora no campeonato, o Vasco não fez nenhum gol de falta, de bola parada fez um gol de pênalti com o Luizão. Vasco marcou 8 gols no campeonato, sofreu 4. Ramon na cobrança. Klemer sai do gol, reclama. Temos 15 minutos no segundo tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Partiu Ramon na cobrança sobre o gol de Klemer. Tiro de meta para o Flamengo. E na opinião do técnico Antônio Lopes, o fator campo foi decisivo para o Vasco conquistar
a Taça Libertadores. E por quê? O Vasco tinha um certo trauma de jogar em São Januário, trauma esse que foi quebrado no ano passado, quando o time pouco perdeu no seu estádio durante o Campeonato Brasileiro e manteve o ritmo esse ano e finalmente acabou com o trauma de jogar em seu estádio, que incomodava muito os jogadores. Mauricinho. Leandro já ficou. Leonardo também marca Mauricinho. Cruzamento, a bola passa pelo Brenner. Você reviu o lance. O próprio Rodrigo está cheio de gás, ele vai cobrar o escanteio. Corte para a entrada da grande área, sempre um corte perigoso. Iranildo, Romário muito apagado no jogo. Lê, bateu, tiro de meta para Márcio. Sport TV, Premier no Campeonato Brasileiro. Vem o Vasco com Brenner, com Felipe, com Mauricinho, com Ramon. O contra-ataque do Vasco pode ser muito perigoso. Este é Felipe. Brenner pediu na frente o cruzamento. Bola para o Klemer. A conquista da Libertadores vendeu aos cofres do Vasco 4,5 milhões de dólares e desse dinheiro 1 milhão será dividido entre todos os jogadores que participaram da competição. Felipe, como jogou todas as partidas, vai receber quase 40 mil dólares. Segundo tempo, 23 minutos aqui no Maracanã. Tudo igual, 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Leandro forçando a jogada com o Rodrigo no meio. Lê com a sobra. Boa bola na esquerda. Leonardo, cruzamento nas mãos do Márcio. O Alcir agora conversando com os jogadores, dizendo o seguinte: quem estiver cansado pede para sair que eu ainda posso fazer uma alteração. Está vendo alguém cansado em campo no Vasco, Júnior? Não, até agora não. Iranildo, Rodrigo pede no meio, o cruzamento vem para a entrada da área. Lê, domina, vai bater de fora! Grande defesa do Márcio. Numa bola perigosa, Lê levando o perigo. Escanteio para o Flamengo. A bola já está em jogo. Um para o Flamengo, 1 para o Vasco. Outro cruzamento, Márcio na pequena área dele. Daqui a pouco vai entrar o meio-campo. O William no lugar de Iranildo. Falta do Mauricinho. Mauricinho. De novo Maricá. Nelson. Vai trocando passes o Vasco. Valber. Nelson. Felipe pediu na esquerda. O Ramon fica na entrada da grande área. Brenner se desloca na frente. Joga fácil, joga muita bola. Grande jogador, Felipe. Acho que não tem mais adjetivo pra gente ficar falando do Felipe. Já esgotamos. A torcida não, a torcida grita. Puxou um cartão amarelo, né? Ele leva realmente o adversário a uma situação de desespero. Temos quase 32 minutos no segundo tempo. Vasco 1, Flamengo também 1 aqui no Maracanã. E a torcida do Vasco faz barulho, não se cala. Uma torcida que vem de comemoração em cima de comemoração. Muito merecido, inclusive, essas comemorações por parte do Vasco. Até porque não é fácil você, no ano, conquistar, vamos dizer, tantos títulos assim, né? E o Vasco, por esse equilíbrio, está demonstrando justamente a capacidade. Falta a favor do Flamengo. Campeonato Brasileiro 1998, a cobrança para a grande área. E o escanteio para o Flamengo. O Flamengo já venceu o Vasco 113 vezes e marcou 413 gols com o gol marcado hoje pelo Beto. Tivemos 80 empates, 105 vitórias do Vasco, que fez 401 gols. Passamos dos 33 no segundo tempo. Aí toda a movimentação dentro da grande área. Escanteio para o Flamengo. Outra cobrança fechada.
e o tiro de meta apenas para Márcio. Alguns exemplos de bons investimentos feitos pela diretoria do Vasco. O zagueiro Odivan, por exemplo, foi comprado ao Americano de Campos por R$350 mil. Hoje, segundo a diretoria, o passe dele vale perto dos R$2 milhões. Meio-campo Nasa foi comprado por R$200 mil ao Ferroviário do Ceará e hoje custa para sair de São Januário quase R$1,5 milhão. E Felipe e Pedrinho, jogadores que são considerados inegociáveis pelo Eurico Miranda, juntos valem hoje R$25 milhões. O Sport venceu o Paraná Clube, fim de jogo. Grande vitória do Sport, ótima campanha. Isso que o Bruno acabou de falar confirma que vale a pena investir nas categorias de base. Eu acho que o Vasco está demonstrando isso com a quantidade de jogadores que conseguiu revelar nesses últimos anos, né? Sempre deu atenção, mas eu acho que essa safra, vamos dizer assim, iniciando com o Pedrinho e o Felipe, demonstram o quanto o Vasco realmente procurou fazer esse investimento da maneira correta. Porque no caso da venda de um deles, digamos, por 10, 15 milhões, já tem um investimento de vários anos. Tem um retorno desse investimento e tem dinheiro para investir nos próximos anos. Se você tirar pelo menos por ano um jogador que venha a ser titular da equipe profissional, eu acho que o investimento já está garantido. Tenta o Vasco, Rogério, a bola pegou no calcanhar do Brenner. O jogo é laica. William toca na frente, Romário. Figura apagadíssima no jogo até agora. O cruzamento para a área, a cabeçada do Juan. Sobre o gol de Márcio. O Valber ainda não tem cartão amarelo. E hoje, se algum time quiser jogar um amistoso com o Vasco, tem que pagar R$300 mil aos cofres vascaínos. Bruno Valoche acompanhando o Vasco da Gama aqui no Maracanã. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Passamos agora dos 36, segundo tempo de jogo. Leonardo. Houve uma falta. E o Sidraque mandou seguir. Rodrigo com a bola dominada, bateu por baixo. A bola passou entre as pernas do Jeder. Boa defesa do Márcio. Mas na primeira paralisação, o Sidraque tem que mostrar cartão amarelo para o jogador do Vasco. A falta foi muito feia. Em cima do William. Rodrigo. Perfeito, Fabrício Carvalho. Este é Brenner. Ramon pediu, Ramon fez o gol do Vasco. O Flamengo fez o primeiro com Beto. 36 minutos. Marcos Assunção na jogada individual. O chute torto, olha o Romário. Grande defesa do Márcio. Na única chance que o Romário teve em todo o jogo. Sensacional, Márcio. E a torcida responde gritando Márcio, Márcio. Tenta o Flamengo. Romário na grande área. Jeder. Falta do Romário. A fase realmente não ajuda mesmo, né? Porque esse tipo de bola, a gente sabe o quanto ele é matador. Quer dizer, a fase não está ajudando porque talvez ele não esteja preparado para certos tipos de jogos. Mas a defesa do Márcio foi extraordinária. Perfeito, em 5 metros eu acho que é muito, né? O reflexo apuradíssimo do Márcio. Ele mostra o cartão acertadamente ao jogador do Vasco que demora, retarda o reinício do jogo. Mas não mostrou o cartão para uma jogada violenta. Ou seja, ele está preservando a sua autoridade, mas não está preservando a integridade física do jogador em campo. Cartão foi para o Alex. De novo para você no detalhe, a defesa do Márcio. Defesaço. Márcio nasceu em Porto Alegre, mas foi revelado pelo Vasco da Gama. 38 minutos no segundo tempo. Torcida empurra o time do Vasco. Um para o Vasco, um para o Flamengo aqui no Maracanã. Ramon na cobrança. Jeder, Nelson, Alex. Cobrança fechada, a bola passou inclusive pelo Klemer. Passou na frente do Rogério. Ele só não fez o gol porque o Klemer furou, quer ver? Porque ele não esperava o Klemer deixar a bola passar.
Chegamos a 39 no segundo tempo. 1-1 até agora, é um resultado justo, Júnior. Equilibrado. O Vasco está um pouco melhor que o Flamengo e talvez esteja mais perto do segundo que o próprio Flamengo. Rodrigo, sempre nessa busca, quase solitário. O Rodrigo pega, briga, dá trombada. Brenner. Falta no Brenner. Cobrança de escanteio, bola fechada, Márcio, soco na bola. A sobra é do Flamengo, tiro de meta para Márcio. Os 3 próximos jogos do Vasco serão disputados em São Januário. O time enfrenta na próxima quarta-feira a Portuguesa, joga no outro domingo contra o Cruzeiro e na outra quarta-feira contra o Sport Recife. No sábado seguinte, dia 12, vai a São Paulo enfrentar o São Paulo no Morumbi. E na próxima quinta-feira joga em Buenos Aires contra o River pela Mercosul, se receber mais 125 mil dólares da Confederação Sul-Americana. Se não receber esse dinheiro, não vai, porque os times dos Carlos que jogam em casa pela Mercosul têm direito de uma cota garantida de 250 mil dólares. O Vasco só recebeu 125 quando enfrentou o Grêmio. E o Eurico diz o seguinte: se não pagarem até terça-feira, o time não vai. E se for, vai o Expressinho. As informações do Vasco com Bruno Veloz. 41 minutos no segundo tempo. Maricá. Maricá tem 1,72 m, pesa 71 quilos. Maricá fez o 4º gol no jogo contra o Flamengo no Brasileiro de 97. 4 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Lê na marcação do Maricá. Ramon, de calcanhar para o Maricá. Sport TV, Premier no Campeonato Brasileiro. Nós já temos renda e público aqui no Maracanã. Vamos ao gramado com Bruno Veloz. A renda somou R$ 223.060, com um público pagante de 21.948 torcedores. Tiro de meta para o Vasco, que conquistou a Libertadores em 98. 3 campeonatos brasileiros, 74, 89 e 97. 2 torneios Rio-São Paulo em 58 e em 66, quando dividiu o título com Botafogo, Santos e Corinthians. E 21 campeonatos estaduais. Bem, deixa eu aqui rapidamente conversar com você. Você até pensou que tivesse sido marcada a falta ali, Nelson? Já estava nervoso, pensei que ele tinha marcado falta. Pelo que produziu o seu time, o resultado acabou sendo justo? Eu acho justo, é um time que está desentrosado e, na verdade, enfrentando um Flamengo. Todos nós sabemos da força do Flamengo. Realmente é um grande resultado. Eduardo. Temos quase 46 minutos no segundo tempo. William tocando de primeira. Rodrigo pediu o apoio do Eduardo lá na direita. Ele tenta a jogada pelo meio com o Romário. Leonardo. O Flamengo insiste pelo meio. Jéder tirando. O Vasco recua para sair nos contra-ataques. Fabrício Carvalho não deu em bola. Cruzamento vem para a entrada da área. Romário subiu. Maricá, chutão para frente. Veja, todo o Vasco no seu próprio campo. Tenta o Flamengo no fim da partida. Maricá. Nelson. Rodrigo chega por trás na marcação, atropela o Nelson. Aí o sorriso do Nelson, ex-jogador do Botafogo. Campeão da Conmebol pelo Botafogo. Nelson está com 26 anos. Venceu a Conmebol em 93, o Brasileiro de 97, o Carioca de 98, campeão da Libertadores em 1998 pelo Vasco. Valber. Olha o Felipe com a bola. Lateral para o Vasco. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Desculpa, Luiz. Acho que foi o primeiro desarme que conseguiram no Felipe sem fazer falta. Provavelmente, Júnior. Vasco vai trocando passes. A torcida grita olé. Felipe. Ainda Felipe levantando a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Insistiu demais. O Alcir foi a loucura com a jogada do Felipe.
Rodrigo. Romário pede na entrada da área. 4 na marcação do Rodrigo. Pede a bola ao Sidraque, acaba o jogo. A torcida do Vasco festeja. Fim de jogo aos 48 minutos. 1 para o Vasco da Gama, 1 para o Flamengo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. A rivalidade entre estes dois pegou fogo durante a semana. O Vasco incita a fúria flamenguista ao comemorar o título de campeão da Taça Libertadores da América em frente à sede do arqui-inimigo. Mas domingo é dia de clássico e os dois se encontram no Maracanã. O Flamengo é fera ferida, o pessoal está dizendo. Não, o Flamengo vem para um jogo de campeonato, é um campeonato de 24 grandes equipes, todos os jogos são difíceis, e esse para nós é mais um. A maior preocupação neste clássico é que a rivalidade ultrapasse os limites do esporte e que haja violência entre as torcidas. Na arquibancada, prenúncio de uma grande confusão. Mas tudo é contornado quando começa o jogo. Rivalidade explícita em campo. No Vasco, o único titular é Felipe. No Flamengo, é Beto quem cala a torcida cruzmaltina aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas o Flamengo não tem sossego. Aos 39, é a hora de Ramon marcar para o Vasco e explodir o Maracanã. No segundo tempo, o lance mais bonito do jogo. Marcos Assunção chuta e Romário, livre, quase marca. Poderia mudar sua sorte e a do Flamengo também, que não vence há 4 jogos. Eu quero deixar bem claro o seguinte, talvez as pessoas podem pensar que não, mas eu em forma estou. Eu estou bem, eu estou me sentindo bem, tanto clínica como fisicamente. Eu cheguei na bola, chutei, poderia ter chutado no chão, a bola saiu por alto, para o alto e foi na mão do goleiro. Mérito do goleiro e uma finalização também mal dada por mim. Festa mesmo continua sendo só para os vascaínos.